A mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de regir todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Apocalipse capítulo 12, versículo do 1 ao 5. Esse grande sinal no céu, ou seja, essa mulher vestida do sol, tem todo o perfil do Estado de Israel. E o fundamento disso é que a mulher Israel, nos tempos finais, estará novamente em destaque. Sabemos que a contagem regressiva do final dos tempos começou em 1948, quando o Estado de Israel foi novamente fundado. Israel é o relógio mundial de Deus, pelo qual todos os cristãos devem ser orientados com respeito ao final dos tempos. A mulher vestida do sol representa Israel, porque a coroa com as 12 estrelas representa as 12 tribos. Esse sinal também coaduna com o sonho de José. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Gênesis capítulo 37, versículo 9. José viu apenas 11 estrelas, porque ele mesmo era a 12ª. Seu sonho tornou-se realidade. E o grande sinal, a mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, mostra que todo o universo, o sol, a lua e as estrelas, estão subordinados à vocação de Israel. Foi exatamente isso que Deus quis mostrar a Abraão quando lhe disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Isso não queria apenas dizer que a descendência de Abraão seria incontável, mas também que todo o universo estaria subordinado à sua chamada. Agora podemos entender por que Josué teve fé para subordinar o sol e a lua e retê-los por quase 24 horas, de acordo com os objetivos estratégicos de Israel, a fim de tomar posse da terra prometida. Não somente esse, mas todos os milagres extraordinários realizados pelos homens de Deus contrariaram todas as leis da natureza, a saber, o nascimento de Isaque, as 10 pragas do Egito, a separação das águas do Mar Vermelho, a separação das águas do Rio Jordão, o maná, as cordonizes, a água da rocha de Redifim. Enfim, coisas espantosas, magníficas e extraordinárias aconteceram com mulheres e homens descendentes do patriarca Abraão. E tudo isso aconteceu em função de Israel, o povo escolhido de Deus, e de todos os milagres extraordinários ocorridos com os descendentes de Abraão. O mais glorioso foi o nascimento de nosso eterno Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A gravidez dessa mulher e as dores do parto podem significar 2 razões principais. Primeiro, o período que Israel passou antes do nascimento do Senhor Jesus.
Esse período de sofrimento e dor foi o tempo da rebeldia constante do povo de Israel, ou o seu estado pecaminoso, quando a idolatria ultrapassou os limites da paciência divina. Entre os muitos lamentos do Senhor, há uma parábola que exprime claramente o sentido divino pelo seu povo, quando disse: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Isaías capítulo 5, versículo 1 ao 4. Em outro trecho, o Senhor diz: mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Isaías capítulo 43, versículo 24. Segundo, a manifestação do outro sinal, isto é, do dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas, que arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O significado profético dos 2 sinais no céu é: a mulher está revestida dos símbolos do poder celestial, vestida do sol, a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E o dragão está revestido dos símbolos do poder terreno, pois ele tem 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Considerando essa figura como o diabo, podemos concluir que o poder de Satanás está limitado exclusivamente ao poder terreno, enquanto que o poder da mulher, ou Israel, é ilimitado. É bem verdade que aparentemente a mulher se posiciona como frágil diante do dragão. Esse posicionamento existe porque, no jardim do Éden, a criatura de Deus entregou todo o seu domínio e poder para a serpente, o diabo, o qual passou a dominar os seres humanos. Mas o filho da mulher, ou de Israel, o Senhor Jesus Cristo, veio a esse mundo resgatar a humanidade do domínio de Satanás. E ele não apenas fez isso, mas também ele outorgou outra vez o domínio e a autoridade que o homem tinha recebido anteriormente. Um exemplo nós temos no ministério terreno do Senhor, quando os seus 70 discípulos regressaram do trabalho de evangelização e ficaram alegres, porque os demônios se lhes submetiam. Então o Senhor Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Lucas capítulo 10, versículos 18 e 19. O Senhor Jesus resgatou a autoridade divina para os homens, mas somente para aqueles que estão nele. Finalmente, depois de ter sentido as dores do parto, eis que a mulher dá à luz a um Messias, o Filho de Israel, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E, porque ele não nasceu num palácio como nascem os reis, a humanidade não o reconheceu e nem o reconhece. Mas nem por isso ele deixa de ser o que era, o que é e o que há de ser por toda a eternidade. Quanto ao dragão, mesmo com todo o seu poder terreno, ainda assim não pode devorar o descendente da mulher. O seu poder está sob a autoridade suprema de Deus. E aqueles que estão em Cristo Jesus jamais podem ser tocados pelo dragão vermelho sem a devida permissão divina.
milenares contextos proféticos são resumidos em poucas palavras. Uma parte deles cumpriu-se há quase 2000 anos, quando a criança de Israel, o Filho de Deus, nasceu em Belém da Judéia. Satanás usou de todos os seus recursos para tentar impedir que o Messias chegasse ao Calvário. A outra parte profética, a parte final, vai se cumprir justamente antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Você gostou do nosso canal? Então inscreva-se e confira vídeos exclusivos que tratam da salvação como você nunca viu. Inscreva-se, acesse e fiquem ligados em tudo que acontece em nosso canal.